todos, né? O meu tema é Oxóssi, e já me sinto assim até bem mais à vontade para falar de Oxóssi agora, porque eu estou encerrando, vamos dizer assim, o ciclo dos orixás. Depois o Denis vai falar sobre Exu, né? E o importante, então, justamente isso, que eu já ia até falar aqui, mas ele já falou muito bem de como essas coisas se integram, de como todos os orixás, as energias se interligam no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, e como é importante, então, a gente dar atenção a todas elas. Então, mesmo que você saiba, ou ache, ou saiba que seja filho desse ou daquele orixá, que a regência principal sua é desse ou daquele orixá, você jamais vai poder descuidar dos outros, porque senão, como o Denis mesmo falou, né, uma simples brincadeira deu um desequilíbrio, né, energético, né, que pode se dar muitas vezes, então, esse desequilíbrio pelo excesso ou pela falta. Então, ao falar de Oxóssi agora e fazer a caracterização, eu vou procurar, até porque o tempo é meio curto, né, não ficar tanto naqueles detalhes, assim, sobre pedra, sobre isso, sobre aquilo, mas exatamente o que seria essa vibração, né, como essa vibração se manifesta no nosso dia a dia, e como, de alguma forma, a gente pode, então, utilizar esse conhecimento para melhorar esse nosso dia a dia e o nosso crescimento, esse autoconhecimento, e a nossa evolução espiritual, né? Então, Oxóssi, assim, basicamente, assim, embora muitas características possam ser atribuídas a essa vibração, mas eu acho que duas, assim, se sobressaem, né? Uma é o conhecimento, a busca pelo conhecimento e a transmissão do conhecimento, e a outra é a questão da distribuição, do equilíbrio energético da pessoa. Tá? Então, vou explicar isso aí. Oxóssi, ele tem a ver com dois elementos, né? Assim como um tem a ver com fogo, com o metal, né? Com o ferro, né? Oxóssi tem a ver com o elemento terra e com o elemento ar. Ele está associado ao signo de touro, que é terra, e ao signo de libra, que é ar. E em ambos os signos, o regente é Vênus. Então, isso dá uma pista, né, desse equilíbrio energético. Não vou conseguir, o Deus está pedindo para eu escrever ali, mas eu vou me atrapalhar. Isso dá uma pista pelo seguinte, que no caso do conhecimento, o conhecimento então está associado a esse elemento ar, né, que é um elemento assim mais de intelecto, de mente, né, e da busca desse conhecimento, então isso é uma atividade de Oxóssi relacionada então a esse signo de Libra, é o elemento ar. E a Terra, nós temos a ver, se vocês se lembrarem de dois encontros atrás, quando nós falamos dos chakras, né, Oxóssi rege o chakra esplênico, o chakra do baço, que na época nós falamos que é o grande distribuidor da energia vital no nosso organismo, no corpo etérico, né. Embora o prana, a energia vital, possa ser absorvido de várias formas, né, uma das principais, né, é através do ar, e isso o baço faz, outra através do Sol, mas o grande distribuidor é o baço. Então, a energia de Oxóssi tem a ver justamente com o equilíbrio energético da pessoa. Né? E onde é que entra a Terra aí? A Terra entra porque o sítio vibracional de Oxóssi é a mata. Não propriamente estou falando da Terra em si, da mata, mas a Terra tem a ver, quando falamos dos quatro elementos, terra, ar, fogo e água, a Terra simboliza, então, vamos dizer assim, o estado sólido da matéria. E na mata, nós encontramos as ervas, as plantas, e ali esse é o ambiente, vamos dizer assim, primordial de Oxóssi, e aí essa é uma energia vital, um prana, vamos dizer assim, já um pouco mais especializado. Nós temos, como vocês se lembram daquele encontro passado, né, a gente absorve prana do telúrico, vamos dizer assim, do centro da Terra ali, através do chakra básico. Isso aí é uma função basicamente de Oguru, né? Quando chegamos ao Oxóssi, nós já estamos num prana assim, um pouco mais especializado, que é essa energia vital das plantas, muito utilizado na parte da cura, né, das pessoas, ou seja, através da fitoterapia, de florais, da homeopatia, ou até, no caso dos atendimentos de eteriatria, que temos aqui, por exemplo, na terça-feira, né, através do magnetismo, da irradiação, daqueles trabalhos que são feitos com a ajuda, então, dos amigos espirituais, e através da irradiação de magnetismo, de ectoplasma, de prana dos médiuns, né, qualificam essa energia que é doada, né, com essências, né,
de ervas, de plantas que são colhidas então nos sítios vibratórios, matas do astral. E aí, entrando nas características então específicas de Oxóssi, bom, sim, mas e aí como seria o feito de Oxóssi? É que essa busca do conhecimento, ela se dá em vários níveis, né? Então, lá e o conhecimento, basicamente, é o sustentáculo, vamos dizer assim, da vida, num sentido assim mais profundo, né? Para a gente poder viver, a gente tem que conhecer o ambiente onde a gente vive, saber se movimentar nesse ambiente e dele extrair o seu sustento. Assim. Quando, atualmente, a gente fala muito em conhecimento, já pensando no conhecimento das coisas do dia a dia, ou de uma profissão, mas aqui no caso, nós estamos falando também do conhecimento espiritual, do alimento do espírito, né? E lá no passado, e aí falamos um pouco desses arquétipos, né? Quando o ser humano recém começava a evoluir, né? Então ele não queria saber do espírito, essas coisas, na verdade, o conhecimento dele seria assim, como é que eu pego a caça, por exemplo, que vai alimentar a minha família e a minha tribo. Então, esse símbolo, vamos dizer assim, de Oxóssi com o arco e flecha entrando na mata, é muito sugestivo de várias formas, né? Ele ilustra desde isso, lá no tempo passado, quando ele tinha que entrar na mata solitariamente para buscar a caça que vai, então, trazer a fartura e o sustento da tribo ou da sua família. E tribo ou família serve tanto para o índio como para o africano, né? Os arquétipos, nesse sentido, eles são universais. E dá, então, essa ideia, vamos dizer assim, de abundância ou de falta, né? Se ele, vamos dizer assim, está bem conectado, vamos dizer assim, lá no passado, vamos pegar aquele arquétipo, né, com essa energia, vamos dizer assim, ele entra na mata, ele traça as suas estratégias, ele faz isso com método, ele se adapta ao ambiente onde ele está, a mata, quase como um camaleão, vamos dizer assim, para não ser percebido pelo objeto, né, da sua busca, que é a caça, né? Mas sem ser a própria mata, sem se integrar à mata, apenas se adaptar àquele meio para poder conseguir o que ele precisa e depois dele sair e levar para a família, e isso então vai ser a fartura, o sustento de todos. Se ele não consegue fazer isso, a falta dele, a falta do alimento, a falta do sustento para eles. Se nós transpormos isso para o conhecimento, tanto o conhecimento das coisas do dia a dia, de uma profissão, de como fazer isso tudo, né? Até o conhecimento espiritual, é a mesma coisa, né? Então, se essa energia, vamos dizer assim, ela flui adequadamente pela pessoa, ela está em equilíbrio, ele busca esse conhecimento, ele atinge isso, e atinge isso como? Né? Se adaptando ao meio, se adequando, trazendo estratégias, né? Só como um exemplo, por exemplo, do dia a dia, um vendedor, né? A atividade de um vendedor, ela tem muitos traços dessa vibração de Oxóssi, né? Porque o vendedor tem que ser simpático, ele tem que se apresentar às pessoas, se integrar, vamos dizer assim, se fazer amigo, não que ele não seja amigo, mas assim, estabelecer uma cumplicidade, vamos dizer assim, sentir as necessidades daquele que ele quer vender alguma coisa, né, para conseguir passar a ideia de que essa pessoa precisa daquilo que ele está vendendo e convencer ela a fazer isso. Então, depois, terminada a venda, ele se retira. Então, aí vocês viram o mesmo princípio, vamos dizer assim, do caçador, que entra naquele meio, se adapta àquele meio, busca aquilo ali, consegue o que quer e depois volta. Isso é a vibração de Oxóssi. E aí, com isso, a gente pode, então, extrair, vamos dizer assim, características e coisas do que seriam os filhos de Oxóssi e da manifestação dessa vibração nas pessoas. Então, por exemplo, a busca pelo conhecimento é uma coisa assim mais ou menos clara. Né? Agora, assim como o índio lá atrás, então, pegava aquela caça e trazia e dividia com toda a sua tribo, né? Isso revela o quê? Um não egoísmo, vamos dizer assim, né? Uma generosidade, uma simpatia, vamos dizer assim, para com todos, né? O dividir. E aí entra então esse segundo aspecto, né, da busca do conhecimento, do sustento, que é a transmissão desse conhecimento. A pessoa não busca o conhecimento e simplesmente a retém para si, mas procura distribuir a todos, né? E se ele teve sucesso, ou se aquilo de alguma forma melhorou a sua vida, né? Se revelou em crescimento para ele,
ele divide então com os demais para que outros possam fazer uso disso também e crescer também. Então, essa vibração de Oxóssi, né, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. No caso da busca do conhecimento, bem equilibrada no nosso organismo, ela revela então uma inteligência bem canalizada para a pessoa poder então, se organizar, processar mentalmente, né, ir atrás do que ele precisa, né. Isso dá uma rapidez de raciocínio, geralmente uma facilidade de comunicação, e aí já temos, né, o Xangô também teria uma facilidade de comunicação, mas aqui é a facilidade de comunicação quase que do professor, daquele que vai transmitir, né. Um exemplo aqui, por exemplo, essa é uma casa de Oxóssi, né? Então nós não apenas estudamos, né, procuramos crescer, né, individualmente e como grupo, mas tentamos, né, na medida do possível, trazer esse conhecimento, aquilo que nós aprendemos, né, nas nossas vivências ou de nossos estudos, para o público externo. Ou seja, é a disseminação, espalhar esse conhecimento, né? E isso gera, então, essa amizade, essa hospitalidade, vamos dizer assim, que o filho de Oxóssi normalmente tem, essa facilidade de relacionamento, vamos dizer assim, aquela simpatia, que é uma característica, né, para quem lida com astrologia também, do planeta Vênus, né? O planeta Vênus é o planeta dos relacionamentos, né? Então, quem tem esse planeta, vamos dizer assim, bem situado no seu mapa, normalmente tem uma facilidade de se comunicar, de se relacionar com as pessoas, né? Diferente, muitas vezes, né, dos filhos de Ogum, que é Marte, né, que às vezes querem se impor, assim, a sua maneira, ainda que bem intencionados, e nem sempre isso dá muito certo, às vezes dá aquele choque, né? As mesmas verdades podem ser ditas de maneira diferente, né? E às vezes a gente diz até uma coisa que nem é tão verdade assim, e os outros aceitam bem, isso é uma característica de Oxóssi, então, né? E no caso de Ogum pode ser a verdade, mas feita de uma forma agressiva, aí é mal recebida e existe aquela tendência a repelir, então. E essa busca do conhecimento, então, ela revela então, uma característica assim, aquela busca, uma propensão ao desconhecido, né? Então, o Oxóssi tem a característica do desbravador, daquele que vai atrás daquilo que não conhece e tenta descobrir o porquê daquilo, o porquê das coisas. Num indivíduo em que essa energia está desequilibrada, né, a gente então vê o sentido contrário disso. Né? Pode se manifestar através de um egoísmo, né, de não querer dividir as coisas, de uma irritabilidade, né, até de uma maneira assim, se a energia está em excesso, mas em desequilíbrio, né, é aquela pessoa às vezes meio fanática, assim, que quer convencer o outro de qualquer jeito. Então ele tem uma boa oralidade, ele sabe comunicar, mas ele não respeita o livre-arbítrio do outro, e aí quer convencer ele na marra, fazer ele ir para o seu lado, vamos dizer assim, né, convencer ele daquilo, mas de uma maneira equivocada. Então isso é também uma energia, essa vibração de Oxóssi em desequilíbrio na pessoa. Indo para o lado energético, né, a baixa, vamos dizer assim, dessa vibração, ela se revela pela desvitalização da pessoa, que é quando essas energias vitais não estão sendo distribuídas adequadamente pelo organismo, né, e aí a pessoa se desvitaliza. Então, me lembrei quando o Rony falou sobre a vontade de Ogum, ela é importante, mas às vezes a falta de vontade pode até nem ser uma falta de Ogum, vamos dizer assim, seria, por exemplo, no caso da anemia, um exemplo bem bom, mas se ele está desvitalizado energeticamente, ele nem consegue ter essa vontade, né? Então, isso dá uma pista, vamos dizer assim, que às vezes a regularização do problema de uma pessoa não passa necessariamente por aquilo que parece ser. Se nesse caso específico for só isso, né, ele se revitaliza, se ele se recarrega energeticamente, aí a vontade de algum vai aparecer ao natural, né? Então é só como um exemplo assim, né? E aí eu falei, né, não quero me estender demais porque realmente o tempo está curto, né? Mas então, assim, rapidamente, como trazer esse conhecimento, então, todo dos orixás para a nossa vida diária, no caso de Oxóssi também. Falei em revitalização, né? A Daisy antes deu a pista ali, né? Quando estava falando de Iemanjá, Iemanjá, Nanã e Oxum, né? A pessoa pode ir tomar um banho de mar, ou se não tiver, pode simular isso aí, vamos dizer assim, fazer uma ligação energética, né, com esses pontos vibratórios da natureza, através de recursos simples, né, como um banho, por exemplo. Né?
Então, no caso de Oxóssi, talvez até fique mais fácil, assim, sobre certos aspectos, né? A pessoa precisa, né, muitas vezes se recarregar. E como é que ela faz esse recarregamento, assim, né? Ela, claro, pega um sol, vamos dizer assim, né? Uma alimentação adequada, tudo, né? Mas quantas e quantas vezes a gente simplesmente se deslocar para uma mata, um sítio da natureza com bastante árvore e ficar um tempinho ali, né? Quietinho, né? Procurando sentir, vamos dizer assim, a vibração, porque a vibração do orixá está nesse sítio vibratório, né? Então, isso somente já é suficiente, muitas vezes, para recarregar a pessoa, né? Então, eu fico imaginando, assim, se ela fizer, de repente, um serviço completo ali, né? Uma situação ideal, por exemplo, ela consegue ir para a praia, uma praia de Santa Catarina. Pô, ela pode entrar no mar, fazer todo um trabalho, né, de retirar aqueles miasmas emocionais, que ela está desequilibrada emocionalmente, né, na água, né, com Iemanjá. Claro que isso não é simplesmente se atirar dentro d'água, o ideal é que a pessoa tente se harmonizar com o ambiente e realmente, naquele momento, fazer um contato com o Iemanjá, né, assim, chega lá e se entrega, como se entregasse e caísse no colo da mãe Iemanjá, né. E o mar é um sítio vibratório assim, que condensa todas essas energias, né? Então, assim como ele vai limpar a pessoa dentro do possível, vai recarregar ela, estabilizar ela e emocionalmente, porque as emoções têm a ver com água, e a rainha das águas é Iemanjá. Aí vamos supor nesse exemplo, ela sai dali, como a natureza de Santa Catarina é mais exuberante, né? Entra um pouquinho adiante ali e encontra o mato. E aí faz o recarregamento, vamos dizer assim, a sua reenergização vital, através da vibração de Oxóssi. Que as coisas todas precisam andar juntas, né? Não basta apaziguar, vamos dizer assim, as emoções, mas também se recarregar fisicamente, e também esse recarregamento físico ali, ele se dá também no ponto de vista psicológico, assim, nas energias psíquicas da pessoa. E aí, indo mais adiante um pouquinho, ele sobe mais um pouquinho, ele está cheio de montanhas, acha uma pedreira ali, mentaliza Xangô. Por que Xangô? Porque Xangô ele tem a ver também com a fixação, vamos dizer assim, essa rigidez que eles falam ali, muitas vezes é o aspecto negativo, mas o aspecto positivo é o que? É fixar. Né? Xangô rege a justiça, né? Enquanto duas partes estão em litígio, vem o juiz e define, tudo bem, alguém perde, alguém ganha, mas uma coisa que nem todos se lembram é que naquele momento está havendo uma estabilização de uma relação, né? Assim, de uma briga que poderia se eternizar sempre, né? E que bem ou mal encontra um fim, é estabilizado de uma determinada maneira. Essa estabilização é Xangô. Então, nesse nosso exemplo, a pessoa se estabiliza, vamos assim, dá uma fixada naquelas energizações que ela fez antes, e depois volta para casa numa condição melhor, né? É só um exemplo prático, né, de como a gente pode trazer, né, isso para o nosso dia a dia, e principalmente porque orixás, né, eles são vivências, né? Os médiums sabem disso, sabem porque eles vivem isso no dia a dia, né? Eles não apenas incorporam entidades, mas eles sentem essas vibrações, e ao sentir essas vibrações, e muitas vezes eles estão ali naquele movimento, né? Essas vibrações são às vezes do próprio orixá e não de uma entidade. E isso ali dele estabiliza aquela energia que naquele momento está em desequilíbrio, seja emocional, no caso das caboclas das armas, por exemplo, né? E seja essas vitais energéticas e etc. Eu estou me atrapalhando um pouco aqui, porque eles estão quase me jogando uma coisa lá, eu prometo que em 3 minutos eu encerro. Tá? Esses assuntos são muito vastos, uma coisa vai puxando a outra, né? Então peço desculpas assim, por às vezes começar a sair fora. Né? Mas então, voltando então, para o caso de Oxóssi, né? Se a pessoa, assim, por exemplo, não conseguir resolver com essa energização no mato, que no caso aqui de quem está na cidade, pode ser o banho, pode ser uma ida na praça, né? E essa conexão, então, com o sítio vibratório, né, mental, existem elementos de ligação, que é o mato, que é o banho, que é o sal, né? Mas o trabalho de teriatria, por exemplo, que é feito nas terças-feiras aqui, que é um trabalho de cura, revela uma outra faceta dessa vibração, então. A utilização dessas energias vitais e a correta distribuição delas, né, no organismo da pessoa que está desequilibrada e doente é uma atividade fundamentalmente de Oxóssi. Né? Então, naquele momento em que os médicos estão fazendo aqueles trabalhos de magnetismo, os amigos espirituais que estão atuando naquele momento, geralmente são Oxóssi, falangeiros de Oxóssi em atuação. E aí,
Não preciso dizer, então, que eu sempre bato nessa tecla, né, que tudo isso nos reforça, né, nos traz uma facilidade maior para fazermos sempre, né, a nossa reforma íntima. Porque se nós estivermos estabilizados energeticamente, emocionalmente, sob todos os sentidos, né, com o controle da vontade bem empregada, a gente consegue mais facilmente, né, resistir aos percalços do dia a dia, né, a não se irritar com aquela pessoa que está nos incomodando, né, a ter paciência, isso, e realmente fazer uma reforma íntima que seja digna desse nome. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que estar equilibrado, né? Não tem como fazer reforma íntima, essas coisas, se a gente está com fome, se a gente está com sono, não dormindo direito, se a gente não se alimenta bem. E aqui só uma dica no caso da alimentação, né? Muito vegetal cru, né? Traz uma energia de Oxóssi muito grande, uma energia vital de alta qualidade, tá? Que nos renova e nos sensibiliza para as coisas mais elevadas. A carne justamente faz o contrário, né? A carne traz todo aquele sofrimento dos animais, aquela vibração assim mais rebaixada, né? Então ela pesa mais. Não poderia deixar de pedir então a todos, né, que se puderem olhar o livro do Norberto ali, do Banda Pé no Chão, tem um capítulo muito interessante onde ele faz a conexão, vamos dizer assim, dessas energias dos orixás com aspectos do Evangelho, né? E aí, onde é que entra o Oxóssi? Se vocês todos pensarem, olharem, lerem aquilo ali, vão ver que todos eles estão representados em atitudes ou explanações que Jesus falou. Mas a transmissão do conhecimento em si, aquilo que Jesus fez através de parábolas e coisas, é uma típica atividade de Oxóssi. Ali Jesus atua como se Oxóssi fosse o caçador de almas, o pescador de almas, aquele que transmite o conhecimento e traz e arrebanha essas pessoas para a espiritualidade, no caso, porque o conhecimento que ele transmite é fundamentalmente espiritual. E agora, encerrando mesmo, tá? Eu queria só dizer uma coisa que está no livro Evolução do Planeta Azul, é Ramatiz falando. Eu estou com um banda de AZ, mas é uma citação aqui, que nós estamos vivendo nessa entrada do terceiro milênio, um momento em que a vibração de Oxóssi se intensifica sobre a Terra. Se intensifica, diz aqui o Ramatiz, eu vou só resumir, porque ele para não demorar muito, né? Mas se intensifica por quê? Porque chega um momento agora, né, e isso é uma das finalidades desse incremento, dessa vibração, de que nós devemos conhecer, entender, saber o que nós estamos fazendo. Isso vale para qualquer ramo de conhecimento. Mas no caso da espiritualidade, né, por que o médium atua dessa ou daquela forma? Por que uma casa é desse ou daquele jeito? Por que certos ritos são feitos ou não são feitos? Então, dessa compreensão do porquê dessas coisas, a gente começa então a fazer o quê? A expurgar, vamos dizer assim, retirar aqueles elementos que não são propriamente espirituais, mas que são, vamos dizer assim, que o homem colocou através dos tempos, que são degenerações, sei lá, o sacrifício dos animais, ou certos ritos assim que seriam desnecessários, né? E aprender a se fixar no essencial, naquilo que realmente eleva. E esse movimento, então, ele é coordenado, isso é dito por Ramatiz, né, por essa alta confraria, vamos dizer assim, que tem no astral, que rege os rumos da Umbanda, né, no sentido de, então, as pessoas entenderem melhor o que é Umbanda, né, entenderem o que estão fazendo e serem médios mais conscientes, que estão, como disse o Rony, né, buscando o autoconhecimento e entendendo como é que essas energias fluem através dele, né. E como é que ele pode tirar proveito disso, né? E aquilo que não é importante, aquilo que não faz diferença, então vai ser deixado para trás. Isso é puro conhecimento, busca pelo conhecimento, vibração de Oxóssi. Muito obrigado.